Bom dia. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, né? E num prazer imenso, uma honra gigantesca para essa conversa, né? De mais um doc do nosso querido doutor Israel Valente, esse menino do Amazonas, andando pelo mundo e criando informações de grande importância, de relevância para a cultura brasileira, para a cultura de um modo geral. Né? Israel já nos brindou com um belo documentário, né? Um mini documentário, com a nossa queridíssima Nancy de Souza, a vovó Cici, e dessas suas andanças, né? Dessas buscas de informação, como uma boa conversa brasileira, uma conversa puxa a outra. E aí, dessa puxada de conversa, numa conversa de um canto que chega até outro caminho, estamos aqui hoje, honradíssimos, com Sossó Bernabó, Solange Bernabó, Solange Caribé, como as pessoas, ela mesma acabou de nos contar, costumam nomeá-la, renomeá-la, rebatizá-la, né? Dando continuidade a esse caminho, a essa história, para falarmos hoje desse ilustríssimo, desse já legendário, né, artista plástico, desse homem da Bahia, né? Como está lá na página, a respeito das suas obras, a gente pode dizer baiano de coração, carioca de criação, brasileiro naturalizado, italianinho até os 8 anos e argentino no nascer. Mas é um homem da Bahia. Caribé, por Sossó Bernabó, que é mais um filme de Israel Valente. Aí eu deixo a palavra com vocês para que vocês possam falar. Né? Primeiro eu gostaria, Israel, de chamar a nossa convidada, de pedir para a Sossó falar para a gente. Né? A gente puxa a cadeira e abre a roda. Bom, pessoal, para mim é uma alegria, né, estar aqui conversando com vocês, é, pessoas assim, de coração, pessoas agradáveis de se estar. Mas, além disso, eu estou muito feliz e honrada em saber que meu pai ainda está vivo, né, no coração e na mente de várias pessoas, né? Então, para mim é isso, é muito bom falar sobre ele, relembrar as coisas que ele fez, porque são coisas que ficam, né? Ele se foi, mas ao mesmo tempo ficou, né? Na sua obra aqui, não só na Bahia, em outros lugares do mundo também, mas na Bahia particularmente, intensamente, né? É isso. Eu me sinto honrado de estar hoje aqui com meu amigo, meu irmão Acambiodé, Sossó Bernabó, e para mim é um dia muito especial, né? Nós estamos nessa semana de aniversários, né? E na Bahia logo logo é 2 de fevereiro, com tudo que representa essa grande festa, né? Para nós brasileiros e para a cultura brasileira, para a cultura universal, né? Só gostaria de fazer um pequeno, se eu posso, né? Fazer uma pequena correção nesse curso de vida do nosso homenageado hoje. Mais que tudo, ele é um ser humano universal, né? A gente estava falando, um grande ancestral que já saiu desse plano que a gente tem, mas ele transborda em outros planos, né? Eu me lembro muito bem de um fato, um dia que eu estava em Barcelona ainda e peguei um livro do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? E eu pegando esse livro, eu acho que foi uma das edições que recebeu muito carinho, né, da imprensa internacional. Então o livro era todo ilustrado pelo Caribé. Então era uma temática completamente diferente da baiana, da brasileira, da afro-brasileiridade, né, que a gente tem. E quando você via os traços, você identificava. Eu peguei aqui, olhei as ilustrações Caribé. E isso era uma das coisas que iria tocar-se no documentário, mas eu não teve como, né, num determinado momento da edição. Mas essa honra que ele teve, e uma honra que teve o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques, de ter um livro ilustrado pelo Caribé, é uma coisa incrível. Então, eu me lembro, em Barcelona, eu estava numa biblioteca pública das redes municipais de Barcelona. E isso fazem mais de 15 anos, bem mais isso fazem 17 anos, né? Então, eu tenho essa imagem. E, claro, também, para onde eu andava sempre, principalmente nas rodas de capoeira e nas academias de capoeira que eu circulei por aqui, você tem uma sequência deles, de quadros, né? Um dos quadros são mesmo desenhos, né? De carvão, como a Sossó me falou na gravação, ele desenhava carvão,
e eu via representados em determinados momentos. Vi isso na Polônia, vi isso em Barcelona, e eu tenho ele aqui em casa. Estou olhando agora para ele ali atrás de umas coisinhas que eu tenho, e esse desenho. Um momento que eu vou fazer. É bom que, como essa é uma conversa, né? A proposta é justamente da gente conversar a respeito dessa produção, aqui, né? cabe Esse todo aqui, inusitado. né? Isso. Esse Puxa ele aqui. um pouco para a sua esquerda, Israel, que aí o Esse fundo aqui. está e a gente consegue ver. A roda de capoeira. Esse aqui. Eu acho que, Então, inclusive, isso. essa gravura de Caribé, eu acho até que está nesse livro aqui também. Esse aqui me acompanha há 19 anos, né? E eu nunca imaginei que um dia eu iria fazer algo tão próximo, tão familiar com essa obra que está comigo, né? Eu levo ela e tenho ela com muito carinho. Esse aqui, fica guardado na minha estante. E por uma série de outros fatores e motivos, pela leitura para o doutorado e pela vivência nossa no Brasil, né? Em Fortaleza, de onde eu também sou, né? E ele tem um mural, eu acho que é no BNB, no Banco do Nordeste, Banco do Nordeste do Brasil, um mural gigantesco ali, e quem passa sabe que é, né? E não tenho muito. É isso, né? Entrando já nessa conversa, Israel, então, como você já trouxe aí as suas andanças também pelo mundo, assim como o Sossó falou, né, Caribé tem sua obra, seu nome espalhado pelo mundo todo. Eu comecei a ler a respeito justamente da obra de Caribé por conta... Esse livro ele é muito esclarecedor, né, o Entre Amigos, né, dessa lenda. Esse aqui é o Caribé e Verger, tem Caribé, Verger, Jorge Amado, né, Caribé, Verger e Caymmi, Caribé, Jorge e Caymmi. E por conta dessas figuras, né, que povoavam o meu imaginário e da Bahia e do Brasil inteiro, né, durante a minha infância, a minha adolescência, fui lendo a respeito, né, dessas figuras, e aí justamente vendo como as obras de Caribé, como essa vida de Caribé, essa vida mundial e essa vida baiana de Caribé, ela vai acontecendo, quase que magicamente, ou parece para a gente mágica hoje, né, olhando, né, Sossó, para a história. Para quem estava vivendo ela, era a vida corrente. Mas para a gente que olha do lado de cá e vai lendo como tudo isso aconteceu, parece até que é a história do Jorge, de Jorge Amado, né? Então, assim, chamando já para essa ideia, né, desse surgimento, dessa conversa, e aí vocês vão explicar também um pouco melhor isso. Israel, você nos brindou com o mini-doc com o Vovó Cici. E aí, conversando, você me disse que é no meio dessa conversa, por conta justamente desse encontro, né, desses homens, desses Obá de Xangô, do Ileaxé Ocoafonjá, que surge também a ideia para esse documentário de Caribé por Sossó Bernabó. Conta isso para a gente. Foi sim. Eu estava na fundação, estava conversando com a vovó Ceci, estava gravando com ela, conversando, que eu passei com ela mais tempo, né? De fato, passei 3 dias, lá 2 dias, e foi de muitas conversas. E num determinado momento, ela cita o Caribé, ela chama meu pai Caribé, aí ela me fala da Sossó. Eu, quem é Sossó? Ela fala Sossó, por isso que eu chamei Sossó sempre, né? Eu soube depois que seu nome era Solange, mas eu só consegui chamar Sossó porque foi o primeiro nome que me gravou. E ela é a Sossó. A vovó, a senhora tem como? Será que eu podia falar com ela? Ela disse, claro, pega ali meu telefone, menino. Aí pegou o telefone, aí começou nossa conversa. Eu acho que foi mais ou menos assim, né, Sossó? Você me deu um dia, venha cá, esse dia. Nesse dia eu não podia, porque eu estava indo para a cachoeira, e eu disse, pode ser em 2 dias? Você disse, não tem problema, você retorna a Salvador e marcamos. Aí passei os 2 dias em Cachoeira, o tempo em Cachoeira, e voltei. E da rodoviária, já disse, né? Você me deu o endereço do instituto, tal hora eu já estava. E ali começou, né? Eu acho que, mais que tudo, foi essas casualidades que nós sabemos exatamente que elas não são tão casuais assim, né? As coisas vêm porque tem que ser, né? As notícias e as coisas, os fatos vêm tocando a nossa porta, como você disse, né, Cambi? E, claro, a Sossó falou no documentário que o pai dela era muito amigueiro, mas a Sossó não deve nada a menos, é muito amigueira, né? Abriu a porta, eu me senti... Primeiro que eu já sabia, né? A gente já sabia que... Eu não tinha a dimensão das obras, né? Do ateliê, de muitos... que saiu daquela casa ali na laje, né? Em cima. Eu disse, meu Deus,
Eu tenho em casa, eu consegui também comprar aquele grande orixá, aquele livro enorme, né? E eu disse, mas aquelas gravuras saíram dessa mesa. Ela só abre as gavetas e puxa os pincéis, olha, saiu daqui. Aí eu, poxa, aí eu tive que segurar porque eu já vinha, né, com muita emoção para esse evento. E as perguntas que eu elaborei, a conversa que flui, eram divagações que eu tinha sobre o Caribé e sobre a arte brasileira que precisava soltar, né? Eu tinha preparado um pequeno roteiro, mas as perguntas já estavam preparadas há muitos anos, né? Muita coisa, né? E eu conversei com a Cambi uma vez que eu tive a sorte de conviver com pessoas que escreveram os livros que eu li, mas também, ratificando, eu conviver com pessoas que viveram próximas, pessoas que escreveram os livros que eu li. Então, eu tenho muitas perguntas, e você foi o alvo, né? Sossó. Foi isso, mais ou menos. Eu não sei como é que você me viu, Sossó. Eu tenho curiosidade de saber como é que você me viu chegando, né? É isso que eu queria saber. Eu quero saber de Sossó. Então, como é... Aquele estranho, né? Assim, aquela camisa toda... Que vovó Cici passa para você, Sossó, e aí você recebe esse menino. Eu costumo brincar com ele, chamar ele de um grilo falante, viu? Chega esse rapaz cheio de perguntas, cheio de imaginação, para mais uma vez você falar a respeito da obra do Hector Bernabó, seu pai, e do Caribé, esse homem do mundo, né? Que o artista, o homem da Bahia, o homem do mundo, Caribé. Como é que foi isso? Então, eu vou falar duas coisas aqui. Uma a respeito do que vocês falaram sobre livros e sobre Jorge Amado, rapidamente, que eu não me lembro se eu falei com Israel, e eu não me lembro, eu também não sei se vocês sabem disso, mas Jorge Amado escreveu um livro, pequeno livro, que se chama O Capeta Caribé, né? E esse livro é bem interessante, é bem engraçado, porque a forma como ele fala, né, de meu pai. Vale a pena, é um livro que está esgotado, pequenininho, mas vale a pena, é bem divertido. E mágico, né? Assim. E, bom, sobre Israel, bom, para começar, quem me falou sobre Israel foi minha irmã Cici, né? Então, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? E gosto e admiro, né? Então só para ir para mim já era uma coisa, digamos assim, um passaporte, né? Um passaporte totalmente liberado. E depois ele tem, assim, quando você olha para ele, você sente alegria, né? Você sente tranquilidade, animação também, né? Ele é muito animado, né? Quando ele fala, pergunta muito, fala as coisas, e ele é muito... Enfim, aí foi bom para mim, eu recebi facilmente, imediatamente, eu comecei a falar com ele sem nenhuma... que às vezes você fica assim, um pouco inseguro ou com o pé atrás para falar, mas eu fui falando tudo, inclusive falei com o meu dente quebrado aqui, né? Que o filme todo parece que eu estou com o dente podre, né? Assim. Está mudo, viu? Está mudo, tá mudo. Não, você me comentou, né? E você gravou com esse dente quebrado, né? Eu nem olhei para os seus dentes. Realmente não. Eu estava completamente embebecido, né? Eu estava embebecido, eu estava completamente... Aí a gente fala, eu acho que nós falamos do Rodolfo Nureyev, né? Poxa vida, quando ele ilustra, né? Eu acho que essa apresentação que o Rodolfo Nureyev fez em Salvador, esse pedacinho eu não consegui mais achar, porque se perdeu nos materiais. No Rio. No Rio. Quando eu estava conversando com você perto da piscina. Então, poxa vida, eu fiquei encantado na casa. É isso. Uhum. É isso, eu estou muito feliz. Hoje em dia é um dia muito especial, revê-los assim, né? Eu já sabia, vocês dois são pessoas muito próximas, amigos, pessoas próximas a mim, mas vê-los juntos assim, nós três. Essa foto aí com essa menina linda no colo, eu me emociono muito. Olha, a notícia é a seguinte, eu acho que essa senhora, ela é a dona Marília de São Pedro. Eu acho que ela foi a dona da barraca mais conhecida, a barraca de quitutes mais conhecidas da Bahia. Não? Eu acho que sim. Não é?
Não. Não, bom, você deve saber. Cici com certeza sabe. Eu não lembro o nome dela. Essa é Papai Oqué, a mãe de Ok, santo da Casa Branca nesse período. ok, É, ok. tia Maria Deolinda. Então é Esse, ela. esse Não é a pé dona da, não é a dona da é, barraca O que que a Baiana tem? Não. eu Maria de não São sei, Pedro, que o filho dela era Obá lá no Afonso, né? Luiz, Luiz, se eu não me engano, era, Luiz. Muito era bonito ele, lindo ele. Minha mãe grande, sempre dizia que forte, lindo que ele é. Minha mãe falava. E era grandão. minha mãe Nancy, né? É. Minha mãe falava. E eu Pai Luiz conheci faleceu Maria de São recentemente, Pedro. tem pouco tempo. Eu conheci Maria de São Pedro e realmente parece um pouco assim, né? Mas Maria de São Pedro, ela tinha um restaurante, na verdade, né? No Não era mercado bem uma modelo. barraca, no mercado modelo. E, e que, inclusive, o pessoal sempre levava quem chegava de fora, ia comer lá, e quem estava aqui também, né? E era bem uma coisa assim, tinha as toalhas de mesa, é, rendadas, bordadas, aí não tinha guardanapo, limpava com a própria toalha de mesa, assim, limpava a boca, né? O pessoal achava engraçado isso. E a comida deliciosa. E depois Luiz manteve esse restaurante, depois da reforma, E continuou com o nome Maria de São Pedro, inclusive com um cartaz que é com o desenho de meu pai, que, que tem até uma imagem recortada, assim, tipo um cartaz, né? É uma baiana que vem assim. Até, não sei essa última reforma do mercado, mas até recentemente tinha esse desenho de meu pai lá, que era que deu para a propaganda, né, do restaurante. eu não sei se a outra fotografia que eu tenho dela aqui é desse mesmo dia, me parece, porque a roupa é a mesma, né? E até a maneira como o torso está na cabeça, que é justamente de Papai Oqué, como ela era chamada, né? Maria Deolinda dos Santos, que era a Ialorixá da Casa Branca. Olha, é capaz. Isso Eu aí acho tem uma cara de ser água de meninos, né? que é água Esse de... lugar aí. Porque eu ia muito com meu pai, para tudo quanto era canto. Meu pai me levava muito para os lugares. Você Conta está um mudo. pouco, então, assim, daquilo que Israel elaborou, perguntou, e como ele disse, ele tinha um roteiro, mas também ele tinha muita coisa imaginada. Ele não foi como... existem, né, muitos documentários sobre a obra de Caribé, livros escritos sobre a vida de Caribé, a obra de Caribé, e aí chega Israel Valente, como ele mesmo disse, com um roteiro, mas com muita emoção e com curiosidades sobre Caribé. A história, por mais que tudo seja perguntado, nunca se esgota, né? Tem sempre muitas histórias para contar. Daquilo que não aparece nem nos documentários e nos livros, né, já existentes sobre Caribé, sobre esse Caribé, ou como Jorge Amado, né, o capeta Caribé, não tenha falado e que Israel não tenha comentado. O que é que tem justamente, inclusive nessas andanças, como você disse, seu pai te levava para todos os lugares, você o acompanhava, né, para tudo quanto era canto. O que é que não tem nesse documentário que importa saber desse homem Caribé, desse artista, desse homem que vive e pinta o que vive, e vive aquilo que está pintado? Meu pai, é difícil dizer isso, porque Israel me perguntou, foi coisa, viu? Perguntou, Eu perguntei muito mesmo. perguntou muito. Assista o documentário, né? Assista. Mas tem coisas assim que eu acho que são pouco conhecidas, né? Porque eu estou falando da Bahia, mas então estou falando da Bahia em particular e do Brasil em geral, mas que são coisas que são pouco conhecidas, né? Porque o pessoal termina achando que meu pai fez coisas sobre a Bahia, né? Apenas sobre a Bahia. Porque eu não acho pouco, não, eu acho muito, mas eu estou falando porque ele
essa coisa dele, da família dele ser tão assim, de ele ter morado em tantos lugares, né? E para você ter uma ideia, o irmão dele mais velho era do Mato Grosso, as duas seguintes do Paraguai, a outra nasceu, o outro irmão nasceu em Misiones, que é na Argentina, fronteira com o Brasil. Meu pai nasceu em Lanús, que é em Buenos Aires, e depois ele foi para a Itália. Meu avô era italiano, minha avó era brasileira. Quer dizer, o negócio é meio confuso, né? Foi para a Itália, depois veio para o Rio, né? Aí que ele foi conhecer a Argentina. E aí ele ficou nessa coisa assim, ele gostava também da Argentina, né? Ele morou vários anos na Argentina, depois disso, até os 40 anos dele, dos 20 aos 40 anos, ele morou na Argentina. Mas nesse período ele viajou muito pela própria Argentina, pelo interior da Argentina, por outros países, Bolívia, etc., inclusive pelo Brasil, vindo várias vezes, inclusive a Bahia, conhecendo a Bahia. Foi depois dele ter retornado à Argentina, que ele, depois dos 20 anos, foi que ele foi conhecer, em 38, que ele conheceu a Bahia, né? Então, ele viajou muito pelo Brasil e por outros lugares. E a ideia dele é que ele não queria seguir a escola europeia, né, de pintura, de arte. Ele queria fazer uma arte sul-americana, americana, particularmente sul-americana, né? Então, ele morou com os índios na Argentina, ele andou muito por toda essa região. Tem um quadro aqui atrás de mim, que é um carnaval na Bolívia, né? Que é uma diablada. Aliás, eu nem sei se é Salta, que é a minha mãe, ou se é a Bolívia, né? Então, esse quadro, eu vou fazer aqui um negócio que não se faz, mas vou, para vocês verem. Olha que maravilha. Nossa. Muito bom. Então, tem muito trabalho dele, assim, que é coisa com os índios ou com coisas da América Latina, né, e tal. Ele não queria, ele não... Na época, a moda era o negócio da escola de Paris, né? Então todo mundo queria fazer o que se fazia em Paris. Ele, não só ele, também outros, né, queriam fazer uma coisa partindo daqui, né? E aí tem isso, né, que muita gente considera que ele já começou com o realismo mágico muito antes, né, do assim falado, como é o nome? Realismo mágico. Além disso, voltando à conversa anterior, sobre Garcia Marques, meu pai ilustrou todos os livros de Garcia Marques, sem exceção, que foram publicados no Brasil. É isso. Realmente. É um período de efervescente. É um momento em que esses grandes nomes, tanto da literatura, quanto da música, quanto das artes, esses subversivos dos anos 30, né? Estavam todos ali próximos, né? E que para nós hoje são clássicos, já praticamente, mas que estavam ali justamente repensando as várias linguagens, né, das artes, e resulta no que nessa obra monumental que nós temos hoje, né? Aí, Israel, eu volto com você perguntando. Você tinha esse roteiro, você tinha uma série de curiosidades, mas aí você está diante de Sossó e você está dentro do estúdio, do ateliê de Caribé. Conta aí, segurou os pés para não cair? Como foi isso? Foi o ambiente, a casa, né? Nossa casa, né, no Ilê, a coisa muito importante para a gente, né? Eu pedi permissão, né, para entrar. Eu fiquei muito com receio, né? Porque eu já sabia da importância daquele local, né? Eu não esperava que ele tivesse trabalhado ali, mas ali era o trabalho dele, né? Também onde saíam as coisas. E ali onde estava uma coisa que me marcou muito durante toda a entrevista, que é o início, né? Como era o pai, como era o homem, né? Então, saber da intimidade da filha, a Sossó me disse que cresceu ali, né? E ali era um campo de baba, como você fala antes, na casa, né? Era um campo de futebol, né? De pelada, né?
E eu tenho muito respeito a esses lugares, porque a gente sabe que as coisas e tudo é impregnado, né, de energia de pessoas, da vida, da essência, do que faz a gente viver, né? Pequenos detalhes, né? Quem vê o documentário diz, mas como ela ficou linda aqui, que azulejo, eu não conseguia ver assim, né? Mas é muito bonito ali, viu? Eu me senti num ambiente básico. Ainda tem o gostinho do café que me serviram. Acredita isso? Eu só achei pouco. Eu poderia ter ficado mais, mas não dava, né? Estava muito naquele corre-corre. Mas eu prometo um dia voltar. Não para gravar, mas para conversar simplesmente. Se eu for convidado novamente, obviamente, para chegar no Instituto. E conversei com seu filho antes, né? Foi muito agradável. Ele, de fato, me ciceroneou, porque a Sossó, eu acho que chegou depois, ela estava vindo. Quem abriu e ficou comigo foi o filho dela. Também foi uma conversa muito agradável, me ajudou a falar um pouquinho do avô. E ele me deu uma linha, né? Aí ele sabia que a dimensão, o tempo da vivência dele de criança, depois adulto, juventude, adulto e homem, você vê depois, né? A dimensão do homem você vai ter com o tempo só, né? E é o tempo que tempera, né? O tempo que dá o sabor nas coisas e dá saudade também, né? Sempre é assim. Eu gostaria de passar um pouquinho. Será que eu posso também? Posso? Isso. É isso que eu ia dizer a vocês. Vamos ver um trecho do documentário e nós voltamos para comentar aquilo que está documentado aí na Ok. Vou lá. Então, eu vou tirar vocês da tela e soltar o documentário. Obrigado. Pediu. A arte de Caribé corre as terras do sem-fim do mundo. Pedaços da alma do Brasil, colhidos nas pinceladas deste baiano de várias artes, estão expostos em outros países. No aeroporto John Kennedy de Nova York, por exemplo. Caribé não gosta muito que outros o definam. Ele próprio prefere explicar a sua obra. Várias pessoas se surpreenderam com a minha sala da Bienal por ser só de pintura. Vai coincidir em São Paulo com duas exposições de pintura e uma de pintura mural e escultura. Muita gente pensa que eu sou desenhista, só desenhista. E, no entanto, eu comecei pintando, tanto assim que na sala da Bienal, que é uma pequena retrospectiva, há quadros de 1935, 38. E o fato de eu desenhar muito se deve, fazer exposições de desenho, se deve a que eu trabalho em pintura, em murais. Estou agora fazendo este de concreto para o Hotel Nacional e fica pouco tempo para a pintura, quer dizer, pouco tempo de dia. Então, de noite eu desenho e fiz muitas exposições só de desenho. E por isso há esse equívoco com respeito a mim e a minha pintura. É isso. Eu tenho o prazer de hoje estar aqui com a Sossó Bernabó. Ela é curadora da Fundação. Ela é responsável pela preservação do legado do artista, né? Das gravuras, das pinturas, das esculturas, das ilustrações, das cerâmicas deste homem que se chamava Héctor Júlio Paride Bernabó.
Caribé. Então, ela me concede a graça aqui dessa entrevista, dessa conversa. E eu tinha muitos temas para tratar com você, de fato, e um que me fascina mesmo é que nós temos sempre a visão do artista, né? Do grande homem que foi, da pessoa que foi seu pai, mas eu queria saber, de início, como era o homem, como era o pai no convívio. Eu conversei rapidamente com o teu filho, e ele disse que era difícil separar, mas depois que você toma a dimensão do homem, o grande, a pessoa que é, dá para separar com o passar dos anos, né? Mas como era o seu berço? Era, antes de tudo, uma pessoa simples, né, no trato, né? Uma pessoa amigueira, como se diz por aqui. Tinha amigos em todos os lugares, era um trabalhador, mas você não reparava que ele estava trabalhando, né? E ele estava trabalhando o tempo todo, né? Ele começava a trabalhar cedinho, de manhã bem cedo, trabalhava o dia inteiro. Mas você chegava no estúdio e ia conversar com ele, ele conversava, quando ele estava a fim de sair, ele saía. E voltava para terminar. Voltava para terminar. Sem hora, ele voltava, mas voltava para terminar o que ele tinha começado. Mais ou menos, porque ele fazia muitas coisas, então isso era um pouco variável. Por exemplo, se era um mural e algumas coisas tinham data, né, para serem feitas, né? Mas outras não, né? Então, desenho normalmente ele fazia e terminava no mesmo pique, digamos, né? Começava e terminava. Quadros a óleo demorava muito tempo, porque ele achava chato, que era muito detalhe, aquela coisa. Então ele fazia, normalmente ele pintava vários quadros ao mesmo tempo, a óleo. Então você tinha quadros, quando ele faleceu, por exemplo, tinha 20 e tantos quadros em diferentes estágios de terminação, sendo que quando ele considerava que o quadro estava pronto, ele assinava. Ele só assinava quando ele considerava pronto. Isso quer dizer que alguns quadros demoraram muito, outros menos e tal, mas... E é isso, ele trabalhava todo dia, sábado, domingo, mas também viajava, também ia visitar os amigos, saía, não tinha horário, né? Assim, já depois que ele conseguiu não trabalhar mais, trabalhar só na arte, né? Que ele gostava de fazer. Que foi quando ele veio aqui para a Bahia, na verdade. Eu queria chegar nesse ponto, do início, né? De fato, ele nasceu em Llamas, na Argentina? Ele nasceu em Lanús, na Argentina. Que é uma cidade próxima a Buenos Aires, grande Buenos Aires. Você estando lá, você não percebe que saiu de Buenos Aires, digamos, né? Mas é um bairro ferroviário, né? E não é um bairro rico. Hoje em dia está mais... tem uma universidade lá, tem várias coisas, mas era um bairro, assim... Não tinha aqui, naquela época, na Argentina não tinha favela, essas coisas, mas era um bairro pobre, por assim dizer, né? Sobre do pai dele, seu avô, né? E era italiano? Ele era de Florença? Não, ele era toscano. De uma cidadezinha chamada Fivizzano, que hoje tem 1.500 habitantes. É muito pequeno. É muito pequeno. Você já voltou a residir na Itália? Sabendo de todo esse passado aí italo-brasileiro, italo-baiano, se eu posso dizer? Você já passou Não, a gente fez agora, está fazendo o processo de fazer a cidadania, né? Mas eu nunca morei na Itália, estive na Itália algumas vezes, mas morar nunca. E seu pai tem obras públicas lá? Tem alguma coisa exposta? Na Itália não. Olha, já teve exposições lá, mas não... Não assim, ter obras lá. Obras na rua, obras públicas, espaço público, né? Curioso, né? Acho que o governo italiano, quando se der conta do tamanho desse filho aí de Leto, é uma coisa incrível, não tem nada. Não tem nada, não. Que eu saiba, pelo menos, não pode ser. Coleções privadas, seguramente. Eu sei que um colecionista privado muito poderoso tem, o Vaticano, né? Sim, eu esqueci de falar do Vaticano. Logo de quem? Boa tarde, senhora, boa tarde.
O Vaticano tem coisas no dele. Vaticano tem um quadro dele. Esse, qual é o quadro? É uma Madonna? É uma Maria? Não é uma Madonna, não. Será que é um orixá? Um voodoo? Também não é um orixá. Se fosse não. um voodoo é um desse? santo. É um santo, mas eu agora não me lembro. Mas depois eu posso lhe passar, não me lembro qual santo é. Né? Sim. Então tá lá na coleção do Vaticano. Tem sim. Sim, então imagina. Também que o Vaticano é um país independente, né? Mas olha, eu acho que isso foi comprado para o museu do Vaticano, esse museu gigante que tem lá. Sim. E eu acho que na mesma época que ele estava vendendo, ele também conheceu a rainha da Inglaterra. Isso eu queria saber se você tem uma história para contar dessa visita dele. Isso foi antes, foi bem antes, né? Okay. Porque essa coisa do Vaticano foi nos anos, deve ter sido fim dos anos 80 e início dos 90, por aí, né? E já a questão da rainha foi quando ela esteve em Salvador, porque a rainha veio para cá, veio no iate Britânia, veio para o Brasil, não só para a Bahia, teve em vários lugares. E aqui ela veio com o iate, aquele iate da Marinha Naval, chama Britânia. Britânia. Ela esteve aqui e, enfim, todos já estavam preparados, o governo, etc. Todo mundo. Ali de frente. Como é que ele se vestia para mais? Eu queria saber como é que ele se vestia para essas ocasiões assim. Ele? Sim. Eu vi uma foto do Pierre Verger dele tocando pandeiro numa roda de capoeira na Cidade Baixa. E é fácil identificar pela questão da epiderme, dá para saber. Mas ele está de modo tão despojado, né? Aquele ano, nos anos 40, 50, né? Acho que era 50. Deve ter sido 50. Eu acho que ele não mudou muito, né? De se vestir. Não, ele sempre era sandália baiana. Se estivesse trabalhando, bermuda, muitas vezes sem camisa. Sem camisa. Às vezes calça, geralmente sem camisa, quando fazia, aqui faz mais calor do que frio, né? Sim. E de camisa, muito informal, muita roupa colorida, né? Ele gostava Sempre foi? muito. Sempre, inclusive quando ele morava em Buenos Aires, que o pessoal é tirado elegante, assim, e tal, e ele não gostava, porque antes ele tinha morado no Rio. Isso, eu queria falar um pouquinho, você termina, por favor. E aí, acho que por causa disso, ele já estava com essa coisa de usar cor, ele gostava de usar coisas coloridas. Né? As cores mesmo pintor, né? Incrível como isso se verbaliza na roupa. Eu também, meu processo é um pouco diferente. Mas em todo caso, eu li isso, que eu fiquei fascinado. Ele foi responsável pela ilustração do hotel, né? Acho que do Palace Hotel no Rio de Janeiro, em atividades carnavalescas. Eu acho que quando tinha isso no Hotel Palace e no outro hotel na Urca, nos anos 40, eu acho, ele fez isso, né? Ele fez ilustrações para desfiles de escola de samba, não para escola de samba, para as festas temáticas de carnaval. Ele fez. Ele fez isso, né? Mas não sozinho. Porque a família de meu pai, como meu avô era assim uma pessoa que muito inquieta e morou em vários lugares. Então chamava como, né? Ené Bernabó. Ené Bernabó. E ele casou com minha avó, e minha avó era aqui de origem brasileira, casou, o primeiro filho deles nasceu no Mato Grosso, as duas seguintes no Paraguai, depois os dois seguintes, e meu pai foi o caçula, na Argentina, mas em províncias diferentes, né? E quando meu pai tinha 6 meses, voltaram para a Itália, né? Foi a família toda, até que meu pai estava com 9 anos, aí eles vieram para o Brasil, todos, e aí no pós-guerra, né? Foi no pós-guerra. E no Brasil? Eles vieram para o Rio, moraram no Rio, e como meu avô era um cara que a profissão dele era contador, quer dizer, não era uma pessoa de uma profissão assim, então nem marceneiro, contador. E ele ia para os lugares e juntava dinheiro para chegar e não sei o que e tal, mas aí terminava o dinheiro e às vezes ele não tinha achado ainda trabalho e tudo mais, então com isso minha avó, que era uma artista, né, era uma dona de casa, mas ela botava os filhos para fazerem vários tipos de coisas, né? De desenho, flor de chapéu, minhas tias também, costura.
bordado, muitas coisas. E o meu tio mais velho tinha em determinado momento, ele já os três homens, que são 3 homens, eram 3 homens e 2 mulheres. Todos artistas. O mais velho fazia fotografia e cerâmica. O seguinte era pintor, o tio Roberto. E meu pai também, com os irmãos, e ajudava, tinha esse negócio todo, né? E depois, todos adultos, meu pai chegou a estudar Belas Artes na escola. Sim, ele lá, estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? No Rio. E todos pintavam. E teve um ano que eles conseguiram a decoração de 3 hotéis para grandes bailes de carnaval. Isso. Aí Um deles foi até o Copacabana Palace. Isso, assim. Então era uma atividade familiar. Então, do carnaval. Então todos 3 trabalharam assim, mas noite e dia, porque para poder ter pronto para o carnaval, né? E é uma decoração, não é uma coisa para ficar, ele tinha que estar pronto naquele dia e tal. Então eles terminaram cansadíssimos, acabados, todos sujos. Diz que ia dormir, meu pai conta isso em algum lugar, diz que ia dormir, mas aí não sei o que, começaram a tomar uma cerveja, começaram a voltaram, aí já emendaram, dançando e não sei o que. Ele era pandeirista, né? Tem essa história da Carmen Miranda? Né? Sim. Porque meu pai, quando voltou para a Argentina, ele não se adaptou muito bem, não. Ele gostava muito da Argentina, mas inicialmente ele tinha muita coisa pelo Brasil. Posso imaginar. E então ele sempre estava procurando coisas brasileiras. Então, por exemplo, livros que eram lançados na Argentina de autores brasileiros, músicas, enfim, tudo que tivesse a ver. E amigos, né? Ele tinha amigos brasileiros, entre eles o músico que era o mentor de Carmen Miranda, que eu não esqueci agora o nome dele, mas está aí na história de Carmen Miranda. E aí meu pai tocava pandeiro, isso era uma das coisas que ele fazia, era tocar pandeiro. E cantava, muitas pessoas dizem que ele ficava cantando em português para não perder o idioma. Né, e tal. E, enfim, quando então Carmen Miranda, na primeira turnê, e creio que nas 2 seguintes, mas na primeira foi para a Argentina, ela não foi com a banda, ela foi sozinha com alguns os músicos lá foram, que quem organizou foi esse que era amigo de meu pai também, que eu não esqueci agora o nome. E aí meu pai foi chamado para ser um pandeirista, né? Então nessa pandeirista da Carmen Miranda. Eu leio, nós escutamos isso, mas eu mito, eu já sei que não se pode dizer essa então aquela palavra, mas cai na história popular, mas de fato foi isso. Foi pandeirista da Carmen Miranda. Foi pandeirista. Aí na 3ª ou 4ª vez que ela foi, ele foi pegar no aeroporto, todo animado, aí ele ficou desiludido porque chegou com a banda Lua, aí já tinha o lugar dele, a carreira dele de pandeirista acabou ali. Mas aí os amigos, o chefe lá do Banda da Lua, que também sou péssimo. Banda da Lua, Banda da Lua. Mas que tocou o João Gilberto, né? O João Gilberto, Banda da Lua. Não, me esqueci o nome dele. Mas não, o João Gilberto tocou nesse bar, esse foi mítico, foi um dos grandes grupos musicais brasileiros. Eu acho que o João Gilberto entrou nele também. Então seu pai fez companhia. Não foi muito isso. Foi muito anterior, antes. sim. E aí. Mas aí meu pai descobriu que vários deles, inclusive vários dos músicos, eram amigos dele do Rio, de quando ele ainda morava no Rio, né? Porque ele saiu de lá com 20 anos. Por aí, quanto tempo ele passou em Buenos Aires? Né? Aí em Buenos Aires ele ficou dos 20 anos até uns 40 mais ou menos. Caramba, sim, bastante, mas já viajando muito, né? Isso eu queria falar, eu queria tentar entender, ele conseguiu juntar o útil ao agradável, ele viajava.
e conseguia dinheiro, né, com as gravuras que ele fazia para vender para os jornais, para ilustrar, era isso? Não, ele trabalhava, ele começou, na verdade, né, quando eles chegaram, pegou aquela crise mundial, né, e foi assim, bastante duro. Ele fez, inclusive, esses outdoors, né? Sabe, outdoor, e fazia à mão aqueles outdoors, era à mão, né? Você tinha que se pendurar ali e pintar no local que ele ia ficar. Né? Então, entre outras coisas, ele fez outdoor. Mas ele depois foi arranjando trabalho em jornais e fazia charge, né? Fazia charge, comics, né? Aquelas tirinhas cômicas, e pintava, digamos assim, separadamente, né? E o que ele ganhava o dinheiro era mais com esse tipo de trabalho do jornal, e depois começou a escrever também. E aí depois ele começou a viajar e a escrever sobre a viagem e ilustrar, mandar para jornal, assim, tipo crônica, né? Ele era escritor também, né? Que coisa, né? Também. Incrível. Eu dormia? Dormia. Que eu tenho esse problema. Tranquilo. Não, é difícil. Conciliar 20 anos na Argentina, por isso eu não esperava. E ele cantava, sentia falta. Tem uma história que falam também das leituras de Jorge Amado, a influência da leitura de Jorge Amado, né? Isso na obra dele, né? Na vontade dele vinha voltar ao Brasil, né? E o mesmo eu escutei a vovó, você me falou a mesma coisa, né? Ela também leu. Aquela senhora leu, e leu muita coisa. E leu e viu as fotos, daí no caso do PRVG, e no Rio de Janeiro, em um sebo quando ela entrou. Então a gente pensa nessa questão do papel, né? Da influência da leitura na obra e na vida de pessoas. E ele leu, Jorge Amado. Esse foi um imã. Ele leu. O PRG falou, ele leu e veio a segunda vez definitiva, já depois de ler e releu Jubiabá. Na verdade, meu pai, quando... Então, na época, ele já viajava muito, saía muito, tanto dentro da Argentina como fora da Argentina, na América do Sul, porque ele queria ser um artista da América do Sul, né? A coisa dele era bem assim, né? Se dice que Latinoamérica es el continente del futuro. ¿Qué opinas tú al respecto? De México para abajo, cualquier cosa, ¿no? Para mí no hay Chile ni Bolivia, hay América Latina, ¿no? Para mí todos estamos en ese barco maravilloso y, en fin, me parece que... Olha, outro paralelo com as fotos do VG, né? Aí eu vou contar quando eles se conheceram. E uma das vezes que meu pai veio, antes de se fixar, foi quando meu pai se casou. Meu pai se casou em 1946. E veio já na lua de mel, já veio com minha mãe para o Rio, porque ele tinha muitos amigos no Rio, já tinha vindo outras vezes, depois de ter ido morar na Argentina. E tinha também amigos de infância, mas tinha outros que ele fez ao longo do tempo, era muito amigo de vários artistas e tudo mais. Aí ele veio para morar porque conseguiu um emprego num jornal no Rio, né? E veio para ficar um ano e ver se conseguia ficar, né? Veio já empregado, digamos assim, né? Veio empregado. E ele ficava na pensão ele e minha mãe ficavam na pensão de Madame Tailing, eu não sei como é que se escreve, porque eu pensava que era chinesa por esse nome, mas parece que era polonesa, ou qualquer coisa assim. Né? E essa mesma pensão fornecia refeições. E Verger foi nessa época, em 46, também para o Rio, quando ele conheceu o Rio, e ia almoçar nessa pensão. Verger, Gautreau e várias outras pessoas, né? Porque gostavam,
Sim. Então, iam almoçavam. E foi aí que meu pai e Vergê se conheceram. Foi aí e que meu pai falou muito para Vergê sobre a Bahia, e tal. Porque meu pai também já tinha vindo e passado um período aqui em 38. Pela primeira vez ele veio à Bahia, ficou 6 meses, foi em 38. Em Salvador. Em Salvador. Então ele já conhecia, porque essa coisa de conhecer a Bahia foi através de Jubiabá, o livro de Jorge. E foi, né? de fato, eles leram o mesmo livro. Ele dizia que queria conhecer. Foi porque em Buenos Aires ele conseguiu, ele e os 2 irmãos conseguiram emprego num super jornal maravilhoso, todo com prédio próprio, as máquinas novas, salários ótimos. E meu pai conseguiu o emprego dos sonhos. Perfeito. Né? E qual era esse emprego? Ele ia dar volta ao mundo de navio, ia dar volta ao mundo e de cada lugar que ele parasse, ele iria escolher e escrever sobre aquele lugar e tal, né? E assim ele passou em alguns poucos lugares e chegou aqui em Salvador. E ao chegar aqui, em 38, em agosto, ele recebeu na poste restante uma carta dos irmãos, né? A família. Estava no Rio? Não, estavam todos na Argentina. Estavam em Buenos Aires, ok. Todos em Buenos Aires, eles... todos já moravam em Buenos Aires. Ok. Né? Desde 1920. Eles deixaram o Rio, foram? Foram todos para lá. Okay. Então, e esse jornal era lá em Buenos Aires. E aí recebeu essa carta que dizia o seguinte: o jornal faliu, esse jornal maravilhoso. Estamos todos desempregados. Se virem pelo mundo. Então se virem. Aí, né? Aí por motivos até práticos, né? Não tinha trabalho, não tinha nada. Ele resolveu que o dinheiro que ele tinha, que ele ia fazer durar o máximo possível e gastando o mínimo possível para poder ficar mais tempo e conhecer, né? E de forma que ele ficou bem em lugares assim muito baratos, chegou a ficar inclusive no Trapiche Adelaide, que as pessoas dormiam lá assim sem... Era um lugar meio abandonado e tal. Mas aí conheceu toda essa coisa de feira, de não sei o que, de candomblé, dessas coisas. A capoeira, que ele era capoeirista, esquecendo de capoeirista de Angola. Ele foi mestre do mestre Bim Pastinha. Foi estudante, aluno de mestre Pastinha. É disso que eu quero fazer, Carlinhos. Aí então ele ficou vivendo isso tudo aqui e ficou durante 6 meses, né? Até o dinheiro acabar. E nesse período que ele estava aqui, ele soube que Jorge, que ele não conhecia Jorge, que Jorge Amado estava em estância em Sergipe. Né? Na fazenda, lá onde ele tinha... Sim. E aí meu pai foi lá para tentar conhecer Jorge. E conheceu, não ficou íntimo nem nada, né? Mas ficou ultra decepcionado, porque ele achava que Jorge era um negão forte, bonitão. E Jorge era magrinho na época, assim. Um branco baiano, era magrinho. Então foi uma grande decepção desse ponto de vista físico. Que incrível, né? A imagem que ele tinha do escritor. Naquela época não tinha tanta imagem divulgada. Não tinha imagem, não. Essa história é incrível. Não tinha. Ele falou isso, decepcionado. Desse aspecto. Nesse aspecto. E, inclusive, para pagar a passagem, ele foi como foguista no trem. A vida de meu pai dava vários filmes. Colocar aqui, né, a gente para conversar sobre isso, porque a vida do meu pai
A vida, divertindo. pois é, eu fiquei tentado em deixar todo, né? Mas essa frase que a Sossô fala me deixou, durante todo esse tempo, esses meses, esses anos, pensando, né? A vida do meu pai dava muitos filmes. Muitos filmes. E como esses filmes ainda não foram realizados. Não é? Eu fico assim pensando esse trecho é muito importante para mim, né? Da representação da pintura, de como ele lia, como ele traduzia. Também ela fala, ó, antigamente não tinha tantas imagens para se As ver. imagens. Ele, né, via Jorge como aquele negão grandão. Quando ele chega lá, o negrinho pequenininho. Era isso que eu queria que Sossô comentasse também um pouco. Essa história, né? Eu já tinha ouvido isso uma vez. Tem essa história do encontro resumida, né? Nessa coleção. E são duas coisas aí que eu fico pensando. Caribé já havia lido Jubiabá em 38, quando ele vem para o Brasil, quando ele vem à Bahia e passa esses primeiros 6, 8 meses por aqui, né? E essa história de Jorge, o negão que ele não encontra lá o rapaz franzino do interior da Bahia. Será que Caribé foi quem influenciou Verger a ler Jubiabá? E aí depois, com essa memória de Jubiabá, Verger quer voltar e se fixar aqui no Brasil, na Bahia, porque eles se encontram no Rio, né? Em Copacabana, quando seu pai e sua mãe se casam e estão lá numa pensão e conhecem Verger. E aí vão fazendo essa amizade que dura toda uma vida, né? E aí eu fico pensando, será que foi Caribé que influenciou Verger a ler Jubiabá? E aí Caribé, quando conhece também antes, né, de 8 anos antes de conhecer Verger, ele conhece esse Jorge, que não é o negão, o Nego Jorge. Como é isso, só? Fala mais um pouquinho dessa história. É quase anedótica. Pois é. É isso mesmo, né? Meu pai achava isso, né? Que Jorge era aquele negão alto, forte, né? Bonitão, né? Não que ele fosse feio nem nada, mas era totalmente diferente, o que realmente decepcionou muito meu pai. Mas meu pai ficou muito impressionado por Jubiabá, e ele, inclusive, dizia que uma das coisas que ele queria conhecer a Bahia era para ver se a cidade era assim mesmo ou se Jorge era um mentiroso, entendeu? E ele achou que realmente a cidade era assim, né, como Jorge a descrevia, né? Ele concordou, né, com a descrição que Jorge faz em Jubiabá e depois em outros livros. E em relação a Verger, tem uma história de que Verger veio por causa de Jubiabá, né? E eu vou dizer uma coisa aqui, baseada no que eu ouvi do próprio Verger, né? Que é a pessoa que eu conheci exatamente no dia que eu nasci, porque foi quando ele foi visitar minha mãe na maternidade, no dia que eu nasci, né? E por quê? Porque ele ia viajar, ia para não sei aonde, porque o Verger sempre estava viajando também de lá para cá, e não quis deixar de ir visitar, né? Então, eu recebi essa visita, naturalmente, eu não me lembro, mas ele lembrava. Ele, Verger, lembrava disso. Por que eu dou essa notícia? Só para dizer que eu conheci Verger realmente a vida inteira, né? Até o dia da morte dele. E eu ouvi Verger dizer várias vezes que ele não veio por causa exatamente de Jubiabá, né? Então, mas muita gente diz que ele veio por causa de Jubiabá. Isso é uma questão que também não interessa, não vem ao caso, porque ele também gostava do livro, né? Verger, se foi meu pai que fez ele ler Jubiabá, eu não sei, possivelmente seja, né? Também eu não sei se foi, na minha concepção, foi meu pai conversando com ele, falando sobre a Bahia, né? Nesse período no Rio de Janeiro. Eu acho que Verger veio muito por causa dessa influência. Mas também o irmão de Cid Teixeira, que é uma história, para quem não sabe, um historiador aqui, baiano, muito importante aqui. O irmão de Cid estava no Rio, que eu não me lembro, acho que é José, não me lembro agora o nome dele, Teixeira, que também conheceu Verger nessa época e veio no mesmo navio daquela época,
viajar de avião era uma raridade, né? Se viajava, o normal era viajar de navio, né? Não tinha também estrada no Brasil, quase nenhuma, para você ir de um lugar a outro, né? Então, era navio. E aí eu realmente não sei lhe dizer exatamente como foi, mas todas essas coisas aconteceram ali ao mesmo tempo, né? Confluência de fatos, né, históricos, não importa mesmo, né, quem leu, quem não leu, né? Mas a vida estava feita no quente. Marx tem uma frase ótima: quando a história se faz no quente, né? As coisas estão acontecendo agora. Essa perspectiva que a gente tem da história, que ela é passada, ela é presente, né? Nós estamos aqui, nós somos a prova viva disso, né? Da perpetuação eterna da arte, do que nos faz humano, eu acho, né? Da humanidade, que ainda resta e restará sempre, né? Eu ratifico que ele é um grande pintor universal, um grande artista universal. Ele, como muitos, né? Muitos brasileiros que ficaram também na Rússia, soube que muitos afro-brasileiros pintaram na época que existia uma inter-relação entre o Partido Comunista que de alguma forma unia o Jorge, né? Então muitos pintores brasileiros ficaram na União Soviética pintando, só que a obra deles é quase desconhecida no Brasil e se desfez, né? Com o tempo, tristemente, né? É isso. Eu fico muito feliz com mostrar para vocês, mostrar para o mundo um pedacinho disso, né? Como é que fica, Israel, essa cabeça de documentarista, de pesquisador, diante dessa exclamação de Sossó, né? A vida de meu pai dá muitos filmes. Eu já vejo tudo. Eu já vejo todo passo a passo. Já vejo de Lanús descendo daquele trem das nuvens, sabe? Que chamava o trem da morte. Parece que tem esse trem, né? Que desce das nuvens, de Salta. Eu acho que Tucumã para Salta, né? Da Bolívia para a Argentina descendo. Vejo ele com a cabeça para fora, querendo ver o mundo assim, né? Tem uma foto dele linda, ele pegando... Eu acho que ele está nos Estados Unidos, né? Então, estava todo mundo passando por ali. Tem muitas perspectivas, né? Ele morou nos Estados Unidos 2 anos e pouco. Aonde? Em Nova York. Olha só, tudo estava acontecendo, né? Harley, tudo ali, né? O movimento negro é uma coisa impressionante, né? Foi de 58 até 60, por aí. Que ele fez os murais lá do aeroporto de Nova York. Ok. Então, mas já pintou. Mas só quando ele era jornalista, correspondente. Ele morou lá? Não. Ele morou lá já como pintor. Ele ganhou um concurso internacional para fazer esses murais no aeroporto Kennedy, que na época a American Airlines, uma das empresas, tinha uma casa própria, sei lá, não sei como é que chama, tem um lugar no aeroporto lá da American Airlines, e a American Airlines fez esse concurso internacional para fazer 2 murais, e meu pai ganhou os 2, para fazer os 2 murais, né? Ganhou o concurso. E aí ele morou lá nessa época, depois minha mãe foi para lá também, e ficou com ele. Minha mãe ficou muito querendo ficar lá, morando lá em Nova York. Meu pai já tinha galeria lá, porque lá é diferente, a galeria meio que apadrinha o artista, né? Você faz um contrato com a galeria, você só pode fazer exposições por meio daquela galeria, e, enfim. Por outro lado, a galeria faz um trabalho em favor do artista, né? Que aqui é mais uma coisa diferente como funciona. Mas ele tinha bastante êxito, assim. Se ele tivesse ficado, não sei se seria bom ou seria ruim, mas ele não quis de jeito nenhum. Aliás, minha mãe, que era do interior, sempre quis ficar em algum lugar grande, né? Então, primeiro foi para Buenos Aires, estava super legal lá, relaxando. Aí meu pai resolveu ir para a Bahia. Na época tinha 400 mil habitantes. Não, primeiro veio para o Rio, ela também achou bom. Aí meu pai veio para a Bahia, 400 mil, depois vai para Nova York. Aí ela também achou bom, mas não houve maneira. Aí, finalmente, São Paulo. Minha mãe, quando eu tinha uns 11 anos, minha mãe chegou aí a São Paulo, procurar escola, tudo. Meu pai deixou ela ir e tudo, mas aí na hora que ela já tinha acertado tudo para morar, meu pai disse, não. E ficou na Bahia. Então o negócio dele era ficar realmente... Depois que ele veio, foi ficar aqui na Bahia mesmo, né? Então não teve Nova York, não teve
São Paulo, não teve Buenos Aires, nada que eram grandes cidades onde ele conhecia gente, tinha trabalho, né, em qualquer uma delas, mas ele preferiu ficar aqui. Na sua casa, né? Na casa onde vocês cresceram, né, Sossó? A casa onde filmei. Uma casa muito de Oxóssi, né? Poxa! Poxa, Muito olha, mesmo. Quem conhece lá, sabe. Eu arrepiei todinho. Olha, o documentário, ele segue, viu? Pode falar. Não é à toa, hoje é uma quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira. A primeira do mês de fevereiro. Muitos atabaques estão batendo na Bahia, né? Muitos atabaques estão batendo na Bahia nesses dias, né? Até... isso. Encaminharmos aqui, né? Infelizmente, a gente precisa encerrar essa conversa hoje, né? Mas aí muitas ideias vão ficar na cabeça. Israel, fala um pouquinho da satisfação desse trabalho, próximas ideias, esses muitos filmes ainda que podem surgir. Eu não dou por concluído praticamente nada, né? Sempre tem um ponto e vírgula no que eu faço, no meu modo de pensar e de constituir, porque eu vejo as coisas entrepostas, né? Como camadas, né? E sempre existe uma linha de diálogo entre elas. E atualmente eu tô com uma coisa incrível na mão, né? Que eu tenho uma família de angolanos que é vizinho da minha casa. Nós temos uma excelente relação, os filhos foram na mesma escola, e eu soube, com o tempo, já venho sabendo disso há muito tempo, mas o avô, o patriarca da família, é um senhor, ele é pastor batista, e ele viveu durante muito tempo entre o Congo belga e Angola, durante o período da guerra, abrindo trabalhos religiosos batistas ali nessa zona. E ele se doutorou em teologia na Berlim comunista, na DDR. Ele veio para cá nos anos 80, no início dos anos 80, e fez o doutorado dele sobre teologia. Ele é teólogo, e eu estou tentando dar continuidade numa narrativa sobre isso. E, obviamente, cai exatamente nas religiões afrodiaspóricas e na religião africana, né? E ele é enfático no que ele diz, né? Devemos voltar às nossas práticas ancestrais, né? Em todo momento ele ratifica isso, né? E ele ele fala Lingala, bem diferente dos outros grupos angolanos, né, que é Congo, ali embaixo, mas ele vem dessa zona já da fronteira com Pondoá e Congo, e já tem duas coisas mais ou menos prontas, que é da infância dele, não é? De como foi o trabalho, como foi essa conversão à fé batista, vamos dizer assim, ao protestantismo, o trabalho dele de abrir igrejas nessa zona de conflito de guerra. E mais que tudo, que ele cresceu na Berlim comunista estudando teologia. E ele é doutor, ele se chama Lourenço Pedro, doutor Lourenço Pedro, teólogo. E ele já tem 87 anos. Então, eu consegui pegar um mapa e eu levei para ele as pinturas do Caribé. Ele ficou com os olhos assim, arregalados. Botei para ele escutar algumas coisas em Kikongo, em cantos Angola, né, de Candomblé de Angola. Ele ficou, mas vocês cantam assim ainda? Eu disse, sim, senhor, cantamos. Levei para ele um mapa, composição étnica do povo de Angola, um mapa enorme. Ele foi abrindo, olha, daqui vem meu avô, daqui vem meu pai, daqui eu vim, e como eles são assim. Esse aqui são os etetones aqui, né, os boscôminos, né, dos bosques. Esse é do grupo do Mandela. É por isso que o Mandela tem essa cor de canela e esse cabelo enroladinho. Então, tem muitas coisas. E, claro, né, é uma capa em cima da outra, dialogando sempre em cima de um tronco. Esses são os projetos, né, que tem. E eu sou muito feliz, né, por isso. Né? Como você disse, né, essa coisa tocou na minha porta. O pai, né, é o sogro da Maria e o pai do Jonas, avô do amigo do meu filho, né, do Pablo. Então, a história já estava aqui do meu lado esperando. Eu só cheguei e gravei, né? Assim como faço com a Sossó. E esse documentário, Caribé por Sossó Bernabó, sai dia 7? Dia 7, em homenagem a ele, né? O aniversário dele. E é uma homenagem que nós damos ao mundo, né? Mais que a ele, a nós todos, né? Como
como seres humanos universais, como pessoas que acreditam, né, que um outro mundo é possível fora dessa máquina de moer gente, né, máquina mercante, né, como dizia o poeta baiano, né, que extrai o pior de tudo, né, e é muito triste tudo, muitas vezes, que a gente... E eu morando aqui, né, numa zona de guerra próximo a mim, e outra guerra lá, e a guerra urbana no Brasil, na América Latina, é muito triste, vivemos um momento muito triste, mas a gente não tem que deixar que a gente se paralisar por conta disso, nós temos que seguir, né? Com certeza. Só, A obra do Caribé, como é que a gente visita essa obra? Fala um pouco aí também esse acervo maravilhoso. Por favor. Bom, tem muitas coisas que podem ser vistas aqui na Bahia, mas não só, né? Então, pode ser filmes, como vocês disseram, na verdade, tem muito pouco, né? Existem alguns projetos eu diria que iniciados, né? Mas apenas assim iniciados, né? Existem alguns projetos até interessantes que têm aparecido sobre filmes, possibilidades de filmes. Mas existe muito pouco de filme para ser visto de meu pai, exceto de algumas entrevistas e tudo mais. Eu estou falando porque já quem está falando no mundo, né? No mundo pode ser visto em Nova York. Esse mural de Nova York, ele hoje em dia, que é um mural bem grande, ele tem 15, cada um deles tem 15 metros por 5, eles foram restaurados e levados para o aeroporto de Miami, né? Então, hoje eles estão na ala sul do aeroporto de Miami. Digo isso porque o aeroporto de Miami é enorme, é muito possível que a pessoa vá lá e não veja o mural, a não ser que vá especificamente nessa ala sul, né? Então, você tem na Bahia e no Brasil muitos murais, né? Você tem murais em São Paulo, você tem murais em Fortaleza. Aliás, esse mural de Fortaleza, o pessoal de Fortaleza passou a mão no mural, porque era daqui, o pessoal do Banco do Nordeste, era do Banco do Nordeste daqui, e hoje está lá em Fortaleza, né? Mas era daqui, da Bahia. Mas é sobre o Nordeste, é um mural grande também. Gigantesco. Então, você tem vários outros murais em São Paulo. Você tem no Memorial da América Latina, tem murais enormes, tem vários outros lugares de São Paulo. Você tem no Rio também, no Hotel Nacional, você tem no Parque da Catacumba. Aqui na Bahia você tem no Mafro, que tem os painéis dos orixás, que são em talhos em madeira, que há quem diga que é a Capela Sistina dos orixás, né, pessoal? Olha. Aí, Verdade. tem pessoal que fala assim, mas, enfim, eu acho muito bonito, mas não sei se seria a Capela Sistina. É um pouco mais que a Capela Sistina. E tem aqui na Bahia, tem um bocado de lugares. Tem para começar no aeroporto, tem na Assembleia Legislativa, tem diversos no comércio, diversos no Campo Grande, Subida da Rua Chile. Na subida da Rua Chile, dentro do Cine Glauber Rocha. Aqui no Campo Grande tem no Hotel da Bahia, no edifício Campo Grande, tem no Teatro Castro Alves. Além disso, tem em mais 2 edifícios no Campo Grande. As grades que tem no Campo Grande também são... Sobre as grades, com licença, Israel, eu ia pedir para você contar essa história, Israel, para a gente pedir licença. É incrível, para a gente finalizar essa manhã, mostrando justamente como aconteceu, inclusive, foi o ponto final do dia da gravação, né, desse documentário. O que é que acontece na saída da casa de Sossó pós-gravação de documentário? Conta pra gente que a Sossó não sabe, a Sossó não soube, porque não deu tempo de contar. Sossó, quando você me liga e chama o Uber para me pegar, para me levar lá para a fundação, o senhor chega na porta, né? Eu abro, aí ele me pergunta, já passo, né? Ele diz assim, mas e aí que morava aquele senhor que era um pintor? Ele me pergunta isso só. Eu disse sim, aqui morava o Caribé, agora
é o Instituto, e ele me diz assim, você sabe que eu vi ele inaugurando as grades, ele já chegou lá com uma bengala, um senhor assim, e ele foi conversando de lá da sua casa, ali até a fundação, me falando desse momento, porque ele estava nesse momento vendo a inauguração. E ele disse para mim, assim, como pode, né? Como é que eu nunca imaginei que eu ia saber e ver e tal. Essa é a casa dele, é aqui que ele morou. Então, aí a gente tem uma dimensão da coisa. Eu gravei essa conversa com o telefone e um pouquinho do vídeo que eu uso em outra coisa, né? Em outra apresentação, outro documentário. Mas quem vê o outro documentário vai saber do que eu estou falando, que aí ele sobe toda a ladeira e vai embora, e eu filmando, e ele me contando, né, do impacto que ele viu, a grade, né? E você não sabia, né? Só que eu não conversei isso. Eu comentei. Não sabia, não. Não você sabia. Vê, foi. Conversei. É isso. Dia 7 ele vai estar íntegro, na íntegra, as pessoas vão poder ver, e eu peço sempre que apoiem o projeto, mas que tudo também que possa, de alguma forma, apoiar o projeto, meu difundindo o trabalho que eu faço de modo muito humilde. A Sossó me escreveu, quando eu passei para ela o documentário, mais ou menos já no corte que ficaria, ela me diz umas palavras lindas. Você fez, eu acho que, como é que você escreveu? Com muito respeito, né? Com muito coração, com humildade, carinho. Você usou umas palavras, essas palavras me encheram com uma alegria. Eu acho que são palavras assim que fazem você seguir. Por mais que não tenha o faz-me rir, né, que talvez falta, mas olha, as palavras de quem estava perto da pessoa que viveu, saiu dele, né? Diz, olha, você fez assim, eu me tornei talvez um Glauber, né? Um pouco, filho do Glauber, né? Aquela coisa da câmera, né? A ideia na cabeça, uma câmera na mão, é o meu lema, é o lema de milhares de homens, pessoas, mulheres, né, documentaristas e pessoas que têm uma ideia e vão embora e filmar. É isso. Eu me sinto privilegiado de estar hoje com vocês. Faz muito bem. Continue fazendo. Eu quero, sim, preciso. Preciso também porque é uma forma de expressão, né? A academia, por mais que todos esses anos me levaram a chegar a esse título, precisa se comunicar com o público, né? E o audiovisual, né? Os fazedores de imagem, tem esse papel na mão, porque eu acho que muita gente não está à altura do país que vive, e muita gente no Brasil que trabalha com isso, os acadêmicos mesmo, políticos nem se fala, né? Não estão à altura do povo, da criatividade, da benfazeja do povo brasileiro, da capacidade criativa e de regeneração, né? É isso. Enorme que o brasileiro tem. É isso. Eu, aqui em Biodé, nesse dia de quinta-feira, filho de Oxóssi, neto do Ileaxeu Poafonjá, assim como o nosso querido Omar Caribé era filho, né? Estou aqui na condição de neto. Nesse dia honradíssimo, nessa conversa com o meu irmão Israel Valente, né? Esse pesquisador, já podemos chamar de um grande, eu chamaria ele de cineasta, não só documentarista, né? Que tem produzido aí algumas peças muito interessantes, tem muita coisa ainda para ver. E com essa doçura, essa maravilha, essa conversa com o Sossó Bernabó, ouvindo essas histórias, né? Como eu disse antes da nossa gravação, né? O rio corre para o mar. Eu me sinto justamente como esse rio que correu para abraçar o mar e ouvir aqui de primeira mão essas histórias de vocês, Sossó, esses outros detalhes, né? Ver esses trechos do documentário, nessa conversa com Israel, e agradecer, né, por esse momento, por essa partilha de Israel, por essa partilha de você, Sossó, de todas essas histórias que são importantes, né, para entendermos melhor a nossa cultura, a nossa história, daquilo que somos, né? Caribé não gostava muito de ser definido pelos outros, mas a sua obra, de alguma maneira, termina nos definindo, né? É o que ele consegue ver e sentimentalmente registrar nas suas pinturas, nas suas gravuras, nos seus desenhos. Deixam lá um pouquinho, né, marcado o que é a Bahia, o que é o Brasil, os lugares por onde ele passou, essa missão de registrar lugares no mundo e no Brasil, daquilo que ele viu. E acho que o sentimento era tamanho que conseguia captar justamente aquilo que nós somos, né? Então, eu agradeço e deixo os agradecimentos com vocês também. Eu agradeço muito a você, a Cambiodé e a Israel
pelo interesse em fazer as coisas sobre meu pai, divulgar o trabalho dele, divulgar a pessoa que ele era, né? É uma forma dele estar ainda entre nós e ser conhecido por mais pessoas. E bom, foi um prazer estar aqui nessa conversa entre amigos, nesta cidade de Salvador, pelo menos para mim, aqui eu e a Cambi estamos aqui, e Israel também está aqui em espírito. Obrigado. Eu só tenho a agradecer novamente. A palavra foi agradecimento, né? E espero que nosso encontro possa se repetir novamente, tá bom? Ou de forma virtual, ou pelo menos de forma virtual, mas eu quero muito voltar a vê-los. Quando eu volto a Salvador, eu quero ver os 3, se for possível, né? Eu peço só isso, que eu seja atendido, tá bom? Tá bom. Um beijo a todos, obrigado. Só. Tá bom. Beijo para você. Tá bem. Tá. Beijo.